realmente, e assim como fala em Colossenses, cravar na cruz as más intenções, os maus pensamentos, as más ações, a vida que outrora projetávamos em cima de uma maldade, hoje não seja mais assim, porque vocês são livres para pensar tudo aquilo que enaltece o nome do Senhor. Os nossos primeiros pensamentos, ele seja para o benefício de outro e não nosso. Porque quando nós elevamos os nossos pensamentos nas coisas que são dos céus, gente, não vem uma outra ação a não ser a ação de Deus, a maneira que Deus agiu. Como éramos anteriormente? O que éramos para Deus anteriormente? A Bíblia diz que éramos inimigos dele. Éramos inimigos dele. Estávamos separados do seu amor, da sua graça, porque o nosso pecado fez isso. Mas mesmo sendo inimigo, ele nos amou, ele nos resgatou. Nós assumimos um compromisso com ele quando, através do Espírito Santo, entendemos o projeto de salvação para as nossas almas que estavam perdidas nos nossos delitos e pecados. Entendemos isto, o Espírito nos convenceu. Nós fechamos um acerto com o Senhor. Eu te servirei por toda a minha vida, porque entendo do sacrifício que o teu filho fez na cruz por mim. Então agora eu não tenho mais a liberdade para pecar, mas eu tenho a liberdade para enaltecer o nome do Senhor. Eu tenho a liberdade para projetar algo que beneficia o meu irmão, algo que vai envolver o meu irmão e gerar nele alegria, não apenas uma pessoa, porque às vezes a gente se agrada de uma pessoa apenas. Agora por quê? Porque essa pessoa gosta das mesmas músicas que eu gosto, fala como eu falo, gosta até mesmo das mesmas comidas que eu gosto, e às vezes a gente se agrada dessas pessoas. Então a gente está procurando não um amigo de verdade, mas uma pessoa que se pareça conosco. E às vezes temos dificuldade de se dar com pessoas que são bem diferentes de nós. Mas quando a nossa mente está voltada para Deus, nós agimos como Ele, mesmo sendo inimigo. Ele foi lá, nos buscou, e agora nos deu a liberdade. Uma coisa que eu acho interessante em Cristo Jesus é que todos os milagres que Ele realizou, inclusive a ressurreição de Lázaro, por exemplo, quando ele ordenou que Lázaro viesse para fora, Lázaro veio. Como é, irmão, você já imaginou como é uma pessoa toda enfaixada andando? Mais ou menos, dá para imaginar como é uma pessoa toda enfaixada? Como é que ele vai andar? Ele não anda, ele pula, apenas aquele andar esquisito, né? Sem poder botar uma perna para frente ou para trás, promover a locomoção. E aí Jesus ele diz agora: desate e deixe-o ir. Ele não disse desatem e ele venha conosco. Não, desatem e deixe-o ir. A mulher que foi pega em ato de adultério, ele diz: agora você vem e não peques mais. Foi assim? Não.
Cristo, as pessoas que eram atraídas, as pessoas que se sentiam bem ao lado dele. Não era uma questão de uma troca de favores. Sabe, às vezes a gente presta um bom ato para alguém e a gente quer que agora aquela pessoa seja o nosso seguidor. Às vezes se aborrece até quando não segue nas redes sociais, né? Rapaz, fulano disse que é meu amigo e me segue. Então, Paulo está trazendo aqui um entendimento para aqueles que têm agora um novo padrão de vida. Não é mais um padrão aonde o pecado comandava, aonde o pecado era soberano. Porque o que pratica o pecado, ele é escravo dele. Mas quem aceita Jesus só mudou de dono. Só mudou de dono. A gente deveria ter a facilidade de obedecer, porque a gente só mudou de dono. Só que agora a gente mudou de dono, um dono que nos dá uma total liberdade, e a primeira coisa que a gente parece que nos agrada é a desobediência. Lembra do centurião, quando chegou para Jesus e disse: olha, eu tenho homens ao meu serviço. Homem que eu digo vai, eles vão. Digo vem, eles vêm. Digo fica, eles ficam. Ou seja, são homens obedientes. São homens que uma palavra que eu der vai ser uma palavra de autoridade, e aquele que obedecer vai estar cumprindo não a sua vontade, mas a minha. E às vezes, quantas e quantas vezes eu digo isso com experiência própria, e digo como disse o apóstolo Paulo, às vezes falar isso me dá até náuseas, porque era horrível o meu padrão de vida, antes de conhecer a Cristo, antes dele, porque Deus me deu a graça e o entendimento que a vida passada, ela não era agradável, nem para mim, nem para a minha família, nem tampouco para a sociedade, muito menos para Deus. Por que agora eu ia escolher viver pecando escondido? Não tinha nenhuma razão para isso. E sabe por que eu não fazia? Não era por uma rigidez da religião, da igreja, dos meus líderes, apesar de serem bem rígidos, mas eu não via por conta de uma exigência dele, eu via por um gozo que eu tinha na minha alma, que outrora eu não experimentava. E quando fomos batizados, olha o que o texto diz: batizados em Cristo. E Paulo traz a questão da submersão na água como uma ilustração apenas, como uma ilustração, não que aquilo foi a veracidade desse texto que ele está dizendo, porque ele está dizendo aqueles que foram batizados em Cristo. Falando aos Gálatas, ele diz assim: vocês agora estão em Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, só estamos em ambientes saudáveis, ambientes que, quando nos dedicamos e quando realmente abrimos mão da escravidão do mundo e nos dedicamos ao prazer de servir a Deus, pelo gozo que há em nós, dado pelo Espírito Santo, não há dificuldade, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Observe uma coisa, que encontros como esse
eles geram em nós relevo espiritual. Porque o que se fala aqui é de grandezas de Deus, é de algo que talvez 20, 25 minutos que a gente esteja falando aqui, você não consegue absorver nem 3%, 2%, mas 1% já faz uma diferença em você. E isso só vai ser possível através de um esforço. Quem não está cansado? Quem não gostaria e quem não tem o seu filme predileto ou as suas ocupações que deixou para fazer depois que chegasse, ou até mesmo antecipou para que pudesse estar aqui? Então, aqueles que dão prioridades para Deus, prioridades, e aí a gente acha que está fazendo algo para Deus apenas, mas em primeiro lugar, o maior benefício é para nós, porque é a nossa alma, é a nossa vida que está sendo alinhada para estar na presença de um que é soberano, de um que é o regente do universo, e mais que um regente, ele é quem o fez com as suas próprias mãos, com a sua própria palavra. Foi ele, é dele que nós somos servos, e precisa estar batizado nele. Um exemplo de um batismo, lembra de quem realmente está batizado em Cristo. Lembra quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de pequenos Cristo? Como eles foram chamados? Vocês lembram? De cristão, muito bem. De cristão, que é o significado de pequenos Cristo. Eles estavam tão identificados, mas observe o antes que aconteceu com Filipe, por exemplo. O Espírito Santo disse a Filipe: vai à estrada e vai para Gaza. E lá ele não perguntou o que era, o que estava acontecendo, para que ele deveria ir, sabe? Ele se dispôs a obedecer, e ele foi. Sabe, à medida em que nós nos disponibilizamos a obedecer o Senhor, sabe o que acontece? A experiência vai se estreitando. Lembra, no Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, João e Tiago. Quem o Senhor Jesus chamou para entrar no quarto da casa de Jairo, aonde a menina estava morta? Pedro, Tiago e João. Lá no Getsemane, quem o Senhor chamou para ir mais adiante com ele? A quem Jesus abriu o seu coração, dizendo: a minha alma está profundamente angustiada. Para quê? Para os 11? Não, para os 3. Ele diz: vocês fiquem aqui, mas os 3 vêm aqui comigo. Aí é naquele caminhar ali que ele começa a dizer: a minha alma está profundamente angustiada. Segredos de quem tem intimidade, e que parece que o povo tem se acostumado a se tornar apenas um espectador ou apenas um seguidor, e não um envolvido com a causa. E são essas coisas que nos identificam. É a intimidade, é o prazer de estar presente, de estar envolvido, vai nos tornando diferente como servo.
Como se eu já vi pessoas dizer, sinceridade, quarta-feira não fui para a igreja porque sacanagem minha medo. Como vai gerar um Deus que sabe muito além? A gente faz um pré-julgamento pelas ações, né? O próprio Jesus nos deu esse direito de fazer um pré-julgamento quando ele diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Por nada. Não vou hoje não. Não vou hoje não. E isso, o benefício não é para o Diácono Moraes. O benefício de alguém ter vindo ouvir não é para o Diácono Antônio. Era para ele mesmo. Era para ele mesmo. Então, eu apresentei esses homens que eles tiveram um diferencial. E aqui nós não estamos falando de super-homens, não. Porque mesmo nessa escolha, que estava na transfiguração, no Monte da Transfiguração, que estava no Jairo, vendo a menina ressuscitar, que estava lá no Getsemane, ouvindo a alma de Cristo sendo exposta a eles. Aconteceu o que aconteceu. Dentro de poucos instantes aconteceu ali que todo mundo foi para um lado e para outro, e foi uma confusão de mente até desespero, a ponto de mais tarde o próprio Pedro chorar amargamente. Não nos isenta dos problemas, das dificuldades, mas nos torna forte para o recomeço, para o erguer-se, se torna mais habilitado para a caminhada espinhosa, como é a de viver uma vida cristã, principalmente nos dias atuais, que tudo favorece para um afastamento, a ponto de pessoas não suportarem uma palavra que venha lhe corrigir, bater de encontro com as suas ações inércias. O apóstolo Paulo nos deixou de sobreaviso, que ele disse que nesses últimos dias, para muitos a palavra ia ser como comichão. E aí nós estamos falando de ser batizados em Cristo. Ser batizado em Cristo não é o mesmo que ser batizado nas águas. Não. Ser batizado nas águas é um compromisso, sim, mas traz ao texto, o texto aqui como uma ilustração. Você foi submergido em Cristo Jesus. Você agora está escondido nele. Você está escondido em Deus através de Cristo Jesus. As suas ações, as suas falas, elas não são mais a que eram antes. Aquele que amaldiçoava não amaldiçoa mais, mas também não lança bênção sobre aquilo que é maldito, porque esse é o grande problema da igreja. A gente às vezes está colocando joias em focinho do povo. A gente está suportando uma pessoa que age totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus, e às vezes não estamos suportando uma pessoa porque ela é ansiosa pela palavra de Deus. É sempre às vezes aquela pessoa que a gente diz, não, nem vou falar isso daqui porque eu já sei qual é a posição. Não. O profeta Isaías, muitos anos antes da manifestação de Cristo Jesus, ele já dizia desta graça que nós iríamos
ser alcançado por ela, e que nós não deveríamos mais viver como vivia anteriormente, a ponto dele dizer: o que roubava, não roube mais; o que mentia, não minta mais. Obedeça ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente acha que uma mentira é simplesmente aquele ato de eu dizer assim. É coisas que às vezes a gente acha que não faz mal, porque às vezes nós estamos aptos a aprovar algo em uma pessoa simplesmente porque às vezes é meu amigo, porque às vezes é meu filho, porque é a minha esposa. Aí eu não suporto a mesma coisa em outra pessoa. Não suporto. Como por exemplo, uma criança, digamos que 5, 6 anos, e aí ela, rapaz, o menino fulano de tal, ele não fica quieto no culto, ele fica correndo para aqui, para ali, para acolá. Mas tem outros meninos que já estão acompanhando, porque o menino vê o outro correndo, já vai correr atrás também. Aí eles vão naquela brincadeira, e para que a coisa não fique muito feia, irreverente, porque vai tirar a atenção de alguém que está ali próximo, o horário do culto não precisa ser logo no começo, mas quando os meninos começarem a se agitar, você pode pegar eles, levar lá para cima e criar uma brincadeira com eles, brincadeira que seja com ensinamento da palavra. É um pular como o rei Davi, é contando, sabe? É coisa mais ou menos assim. Aí ela diz: eu posso, hoje eu vou, no outro dia a diaconisa Rosana vai, sabe? Você vai promovendo algo para resolver um problema, criando uma solução extraordinária. Já tem crianças que vão chegar mais tarde e elas já acham que já é para subir lá para o auditório, porque com aquilo elas estão aprendendo. Com isso elas estão dando oportunidade que a gente não perca o foco daquilo que está sendo ensinado. Os batizados em Cristo, eles são diferentes, eles não desejam mais ser aquele carrasco. Eles se tornam uma pessoa mansa, não pelo fato de que é crente, mas por conta de que o Espírito conduz ele pelas veredas da justiça e vai guiando mansamente, e ele vai aprendendo com o Espírito. Ele reprova aquilo que não é bíblico, mas reprova com muita graça, a ponto da pessoa, com 2, 3 palavras, já estar convencida, porque é de espírito para espírito que vai sendo falado. Os que nasceram, os que foram batizados em Cristo, eles agem como agiu, falou o apóstolo Paulo, quando Paulo fala dele mesmo. Ele diz assim: olha, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tentei agradar a Deus seguindo a lei, sendo uma pessoa ríspida no que se diz respeito à execução da lei, mas isso não agradava a Deus e nem tampouco a mim. Ele declara isso dizendo: eu fazia obrigado, e por isso decidi seguir a Cristo, decidi fazer com que seja Ele que viva em mim. Viver é lucro, morrer é lucro, e viver é Cristo. Que a nossa vida seja pautada pela essência de Cristo Jesus. Não é Cristo que vai exalar o bom perfume dele, não. Não é. Você vai ver numa dessas Boticário, por exemplo,
Você chega lá, o que tem não é perfume, é só o que tem, na verdade. Mas cada um com suas fragrâncias, e essas fragrâncias só vão ser exaladas através de alguém. Não é isso? Pelo contrário, vai ficar lá, ninguém sentindo o cheiro de nada. Mas daqui a pouco vai aparecer aí um diácono, uma diaconisa, um jovem desse, com um perfume X, exalando aí um cheiro maravilhoso, e alguém já conhece que esse aqui é a fragrância tal. Não é isso? Então, o bom perfume de Cristo somos nós os responsáveis para fazer exalar por ele. Bom, alguém vai te olhar e vai dizer: você é crente.